Ok, próximo candidato. Herr Hitler Messias, certo? Ja. O senhor já não é conhecido por... Nein. Eu ser uma candidata completamente nova. Não ter nada a ver com tudo que está por aí. Ok, vamos lá. Ja. Lembra, pega leve, hein? Gravando. Eu ser a candidata da família. Eu defender a família. Menos aquelas interraciais, não? Não arianas, casal gay, macumbeiras, formadas só com mãe e avó, não? Corta! Não? Pega leve, isso não pode. Mais uma. Gravando. Eu ser o candidato do mercado. Eu ser liberal, menos Estado em tudo. Quer dizer, menos para poder torturar e perseguir subversivos, opositores ao regime, manifestantes de ruas, para a indústria militar, para montar campos de concentração. Corta! Camarazinha de gás pode? Na boa, galera, existe uma diferença entre conservadorismo e nazifascismo, e parece que isso está um pouco misturado agora no processo eleitoral brasileiro. Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu quero fazer para contribuir para aqueles que estão indecisos e que, não querendo a volta do PT ao poder, estão buscando uma opção em um outro candidato da extrema-direita. Eu vou mostrar as consequências das propostas de determinado candidato, e onde elas já aconteceram e ao que elas levaram. Bem, no dicionário de política, conservadorismo designa uma série de ideias e atitudes que buscam manter o sistema político vigente, ou a situação política vigente, em contraposição a ideias progressistas / inovadoras. Nesse sentido, o conservadorismo é uma reação a uma agenda progressista na política. É daí que vem a palavra reacionário. Mas o que isso tem a ver com o Brasil do século XXI? Desde a transição para o regime democrático no Brasil, as pautas progressistas foram sendo incorporadas na política brasileira de uma maneira bastante ampla, a começar pela própria Constituição Cidadã de 1988. Depois da estabilização econômica, a agenda social passou a ser cada vez mais incorporada aos governos e chegou ao seu ápice nos governos petistas ali no início dos anos 2000, já no século XXI. O crescimento do conservadorismo no Brasil, portanto, vem como uma forma de reação a esse aumento de uma agenda progressista no Brasil nos últimos 30 anos. Mas o que separa aí o conservadorismo do nazifascismo? A agenda que vem junto com ele. Uma coisa, por exemplo, é a defesa de valores hoje considerados conservadores, como, por exemplo, ser contra o aborto, ser contra o casamento gay, ser contra a agenda feminista e ser contra programas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo. Em uma democracia, todos têm direito de escolher a sua agenda política de acordo com seus valores. Mas outra coisa é bem diferente apoiar políticas de violência praticadas pelo Estado e em nome do Estado contra minorias. A diferença está de sair de uma discussão de ideias para uma perseguição de inimigos como uma forma de eliminá-los ou calá-los através do uso da força. E é isso o que um determinado candidato defende hoje no Brasil. A tortura, a violência e o assassinato por agentes do Estado como forma de impor seus valores políticos. Se o regime autoritário se caracteriza pela perseguição a seus opositores, o nazifascismo vai além, perseguindo todos aqueles indivíduos que não se encaixam dentro de um perfil idealizado que na prática não existe. Na Alemanha foi assim. Eu estive lá e visitei um dos campos de concentração mais importantes da história do nazismo alemão. Aqui em Dachau, há registro de 42 mil mortes. Esse número pode ser, e provavelmente é, muito maior. Cada retângulo desse mostra um pavilhão. Eles foram demolidos, há apenas 2 reconstruções, mas toda essa área, toda a extensão, abrigou cerca de 200 mil prisioneiros durante todo o período que Dachau esteve aberta, de 1933 a 1945. Além da crueldade e da morte das pessoas perpetradas pelo regime nazista, epidemias como a de febre tifoide levou a vida de cerca de 4.500 pessoas apenas de doenças nos últimos anos da guerra e de funcionamento de Dachau. Voltando ao Brasil, certo candidato defende sim agendas nazifascistas ao propor, por exemplo, métodos violentos para poder tratar feministas, ao dizer que surra
cura comportamento homossexual, ao pregar a intolerância religiosa contra não cristãos, ao tratar negros, índios e quilombolas como indignos de atenção do Estado e ao colocar estrangeiros como inimigos de brasileiros, promovendo aí um xenofobismo e um nacionalismo irracional. Cada regime nazifascista escolhe os seus inimigos de acordo com o seu momento histórico. Na Alemanha nazista eram muitos: judeus, comunistas, testemunhas de Jeová, homossexuais, feministas e os estrangeiros de forma geral, principalmente os não-arianos. No Brasil, de certo candidato, são petralhas, esquerdopatas, homossexuais, feministas, negros, indígenas, quilombolas, não cristãos, estrangeiros. Vejam que alguns desses inimigos, inclusive, são os mesmos da Alemanha nazista. É muito importante lembrar que Hitler chegou ao poder através do voto. Ao votar em determinado candidato aqui no Brasil, portanto, você não está apenas votando em um antipetismo ou em um anti-esquerdismo, ou ainda, como alguns tentam colocar, apenas em uma pauta conservadora, mas você está apoiando a criação de um regime nazifascista no Brasil. Portanto, muito cuidado com o seu voto. Ele não apenas vai negar uma agenda, mas ele vai também trazer uma outra agenda que pode ter consequências catastróficas para você e para quem você gosta. Resta agora saber de que lado da história você quer ficar. Aqui em Dachau, a frase que representa os campos de concentração também está presente. Aquela famosa entrada de Auschwitz veio aqui primeiro. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Nada como uma mentira repetida muitas vezes, integrada pelo Estado para se tornar verdade, para ser capaz de convencer um país inteiro de que o regime nazista era o melhor para a Alemanha, o melhor para o povo, ou para qualquer pessoa, na verdade. Aqui é um dos lugares mais tristes que eu já estive na minha vida e deve ser sempre lembrado para que essa história não se repita nem aqui, nem em outros lugares. Muito menos no Brasil.